Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos conversar de forma resumida sobre os conceitos do tratamento da hipertensão, ok? Então, essa é uma aula resumo para falar sobre pontos fundamentais, as bases do tratamento dos nossos pacientes hipertensos, ok? Então, vamos começar. Hipertensão arterial sistêmica, existe a aula dos conceitos fundamentais, a aula dos tratamentos da hipertensão e agora nós vamos ver o resumo do tratamento. Então, a primeira coisa, pessoal, quando a gente define que um paciente é hipertenso é a gente estabelecer a meta e a decisão terapêutica. Então, na verdade, a grande conclusão que nós vamos ter que chegar diante de um paciente hipertenso é a resposta para essas 4 perguntas. Primeira, quais são as metas pressóricas que eu desejo para o meu paciente? Então, ok, meu paciente está hipertenso, mas para qual nível de pressão arterial eu vou trazer a pressão desse paciente? Isso é importante, porque isso define o grau, o quanto que eu vou ser agressivo nesse tratamento. Se eu tenho uma meta mais baixa, eu vou precisar ser mais agressivo no tratamento para chegar. Então, é uma das perguntas que a gente tem que responder. Segunda, vou usar mudança do estilo de vida isolada para que esse meu paciente chegue na meta? Por quanto tempo eu dou a chance da mudança do estilo de vida isoladamente tentar trazer o paciente para a meta? Terceira pergunta, mudança do estilo de vida mais medicamentos imediato? Quer dizer, quais são aqueles pacientes que têm a indicação de, no ato do diagnóstico da hipertensão, a gente indicar a mudança do estilo de vida e indicar o tratamento medicamentoso? Quais são esses pacientes? E última pergunta, quais são os melhores medicamentos para a gente dar para o paciente? Naquele que vai tomar somente um remédio, que seria o tratamento isolado, e naquele que vai tomar associação. Quem que precisa já começar com a associação? Vamos responder todas essas perguntas juntos, ok? Bom, para responder essas perguntas, a primeira coisa é a tabela da estratificação de risco. A aula de hipertensão, os conceitos, ela começa, na verdade, a aula da estratificação de risco, ela termina, nessa tabela da 7ª diretriz. Então, pessoal, tudo o que a gente faz, anamnese, exame físico, exames complementares, lá no estudo dos conceitos fundamentais da hipertensão, termina aqui nessa tabela, tá certo? E essa tabela é o primeiro passo para a gente definir a meta terapêutica do nosso paciente. Então, essa é a tabela tirada da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que define, de acordo com o nosso paciente, qual a meta pressórica. Então, olha só, pacientes estágios 1 e 2, de risco cardiovascular, que é aquela tabela, baixo e moderado, e pacientes estágio 3, meta, pressão arterial abaixo de 140/90. Então, pacientes estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo e moderado, a gente seguindo a classificação da hipertensão, a gente sabe que a hipertensão estágio 1 começa acima de 140/90. Então, o meu trabalho é trazer a pressão dele para baixo de 140/90. Agora, olhem só, estágios 1 e 2, mas com risco cardiovascular alto, a meta é trazer para baixo de 130/80. Então, pessoal, aqui tem uma mensagem bastante interessante que vai seguir toda a cardiologia. Quanto mais grave o paciente, risco cardiovascular alto, mais agressivo eu posso ser. Eu tenho evidências para ser. Em outras palavras, se o paciente tem alto risco cardiovascular, eu tenho evidência de que trazendo ele para um nível pressórico mais baixo, eu diminuo o risco deste paciente de ter infarto, de ter derrame. Quando o paciente tem menor risco cardiovascular, é difícil documentar esse benefício, porque o risco basal dele já é mais baixo. Então, pessoal, estas são as 2 metas terapêuticas. Para um grupo de paciente, menor que 140/90. Para outro, menor que 130/80. Bom,
E agora, para quem que eu dou mudança do estilo de vida, por quantos meses e quem que tem a indicação do início imediato do remédio? Então vamos lá. Hipertensos no estágio 1 e risco cardiovascular baixo, a gente está autorizado em só entrar com mudança do estilo de vida. E eu vou esperar 6 meses para ver o efeito da mudança do estilo de vida. Pacientes hipertensos estágio 1, com risco cardiovascular moderado, eu também estou autorizado a entrar só com mudança do estilo de vida. Só que eu vou ficar por 3 meses. Então, eu espero menos tempo para ver o efeito. Se não teve efeito, eu vou começar remédio. Agora, se houver risco cardiovascular alto, lá naquela tabela da classificação, qual é a conduta? Mudança do estilo de vida, que sempre vai estar presente, com tratamento medicamentoso imediato. Bom, e agora, pessoal? E naqueles pacientes que têm a hipertensão estágio 2 e estágio 3? Então vamos lá. Para os pacientes que têm a pressão arterial sistólica acima de 160 por 110, portanto, você fez a verificação da pressão arterial, você fechou o diagnóstico de hipertensão e ele já é um paciente com pressão arterial acima de 160 por 100, conduta, mudança do estilo de vida e o tratamento medicamentoso imediatamente, ok? Então, de novo, hipertensos, estágios 2 ou estágio 3, ou seja, pressão arterial acima de 160 por 100 milímetros de mercúrio, a conduta é início do tratamento medicamentoso imediatamente, associado à mudança do estilo de vida, ok? Muito bom. Pessoal, sempre nosso papel como médicos é reforçar para os pacientes o benefício de ter a associação do tratamento não medicamentoso com o medicamentoso. Os pacientes têm que acreditar que a mudança do estilo de vida tem um papel fundamental em diminuir o risco cardiovascular. Não adianta ele achar que é só tomar o remédio para ele ter o benefício. Os principais elementos da mudança do estilo de vida são controle do peso, manter o índice de massa corpórea entre 20 e 25, padrão alimentar, principal dieta, na nossa diretriz é a dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Por quê? Porque foi publicada no New England Journal of Medicine. Comprovadamente, diminui pressão arterial, diminui risco cardiovascular. Então, dietas ricas em frutas, vegetais, baixa caloria, baixo teor de gordura, dieta DASH. Outra mudança do estilo de vida, redução do consumo de sal, redução do consumo de álcool, atividade física e abandonar o tabagismo, ok? Então, essa é a tabela que resume as mudanças do estilo de vida. Muito bem. E só para lembrar, então, o que a gente falou? O plano terapêutico, para eu decidir se esse meu paciente vai imediatamente começar remédio ou não, depende do estágio da hipertensão arterial. Então, o estágio 1, mas risco cardiovascular alto, tratamento medicamentoso imediatamente. Estágio 2 ou 3, todos os pacientes começam a tomar remédio. Então, quais são esses remédios? Como é que funciona a abordagem do tratamento medicamentoso? Vamos dar uma olhada nesse fluxograma que ajuda muito nesse nosso resumo. Olha só, pessoal. Você fez diagnóstico de hipertensão no seu paciente. Ele é um hipertenso estágio 1, risco baixo e moderado. Você fez a mudança do estilo de vida, não teve sucesso. Vou começar o tratamento medicamentoso. Está indicado a monoterapia. Então aqui é tratamento não medicamentoso junto com a monoterapia, ok? Então, quem é o paciente que quando eu começo a tratar, eu posso começar com um remédio isoladamente? Estágio 1 da hipertensão, risco cardiovascular baixo e moderado. Quais são os remédios recomendados na nossa diretriz para monoterapia? Diurético tiazídico, inibidor de ECA, bloqueador de canal de cálcio,
bloqueador do receptor de angiotensina 2 e beta-bloqueador, ok? Observação, em casos específicos. Por quê? Porque a diretriz americana, o 8º Joint, já excluiu o beta-bloqueador como monoterapia. A diretriz brasileira não, mas ela dá uma ressalva de que deve ser em casos em que o beta-bloqueador tem mais benefício, como, por exemplo, pacientes com angina, com arritmias e assim por diante. Lembrar que idoso e indivíduos da raça negra têm uma predileção para iniciar ou com diurético ou com bloqueador de canal de cálcio, ok? Muito bem, então essa é a monoterapia. Agora, se o meu paciente tem uma hipertensão estágio 1, com risco cardiovascular alto, ou hipertenso estágio 2 e 3, o que nós vimos naquela tabela? Início do tratamento medicamentoso imediato. Mais do que isso, combinação de fármacos. Então, pessoal, para estes pacientes, que eu vou começar o tratamento medicamentoso imediatamente, você vai precisar de 2 fármacos. Por que 2 fármacos? Porque justamente 2 mecanismos de ação de lugares distintos vão ajudar para criar uma sinergia e trazer esse paciente para dentro da meta, né? Uma coisa muito estudada atualmente é a farmacogenômica. A gente sabe que as pessoas reagem de formas diferentes aos diferentes fármacos. Então, como nós não sabemos como a pessoa vai reagir ao diurético, como ela vai reagir ao bloqueador de canal de cálcio, como ela vai reagir ao inibidor de ECA, você não se arrisca dando um só. É melhor você dar uma dose menor de 2 desses medicamentos. Depois, você vai acompanhar. Se ele não atingiu a meta, com 1 mês de tratamento, ou, claro, se teve efeito colateral, você vai aumentar a dose, no caso dele não ter atingido a meta, claro, ou trocar a medicação. E no caso de ser 2 fármacos, a gente pode aumentar a dose, mudar a associação, e assim por diante. Aqui em cima, caso não tenha atingido a meta novamente, a gente vai acrescentar um outro antihipertensivo. Então esse é um fluxo que resume um pouco tudo aquilo que a gente está falando sobre a tratamento medicamentoso. Esse gráfico é tirado da nossa última diretriz também, e ele é muito didático. Por quê? Ele traz, em verde, combinações preferenciais. Então, olha só, diurético tiazídico com inibidor de ECA, excelente associação. Diurético tiazídico com bloqueador do receptor da angiotensina 2, os BRAs. BRA com bloqueador de canal de cálcio, IECA com bloqueador de canal de cálcio, diurético tiazídico com bloqueador de canal de cálcio. Em vermelho, combinações não recomendadas. No caso, o BRA com IECA. E na linha tracejada, combinações possíveis, mas menos testadas. Então esse polígono é bastante interessante para a gente poder estudar, já que vem a definição de que muitos dos pacientes vão começar com 2 drogas, esse polígono didaticamente nos ajuda a escolher quais são essas drogas, ok? Bom, uma coisa que sempre acaba caindo nas questões, que ajuda a resumir um pouco essas informações, são as indicações formais e contraindicações formais das medicações. Então, olha só, indicação formal para os pacientes que têm angina, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Para quem tem aterosclerose, IECA ou BRA. Para quem tem arritmias, os beta-bloqueadores ou bloqueador de canal de cálcio, no caso aqui mais o diltiazem ou verapamil. Para quem tem diabetes, IECA ou BRA. Eles diminuem a progressão de lesão renal. Tremor essencial, beta-bloqueador, indivíduos da raça negra, diurético e bloqueador de canal de cálcio, e quem tem prostatismo, alfa-bloqueadores. Já no lado das contraindicações formais, o que a gente tem? Quem tem broncoespasmo, claro, né, asma, DPOC, não pode usar beta-bloqueador, porque ele vai bloquear os receptores beta-2 da árvore brônquica. Depressão, evitar o beta-bloqueador e agentes de ação central. Eles podem piorar a depressão. Gota, evitar os diuréticos. Eles dão como efeito colateral o aumento de ácido úrico. Bloqueios cardíacos, BAVs, bloqueios de ramo. Não devo dar o beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Insuficiência arterial crônica, os beta-bloqueadores. Gestação,
contraindicação absoluta de IECA e de BRA, são teratogênicos. E doença renovascular bilateral, também eu não posso dar o IECA, ok? Muito obrigado, pessoal. Esse foi o resumo da abordagem terapêutica da hipertensão. Até a próxima.